todo mundo me chama de Bia ou Bi, podem ficar à vontade. Eu tenho uma dificuldade meio grande, assim, de me definir, a minha carreira é meio doida, assim, meio é, incomum. Então, eu peguei uma bio que a minha chefe fez de mim, que eu achei que ela fez uma boa definição, obviamente eu traduzi, ela é sueca. Então, eu vou ler rapidinho para vocês, porque eu acho que é mais fácil que vocês ficarem tentando ler uma letra que talvez seja um pouco pequena. Então, ela fala assim, ó, a Beatriz Nunes, ela é Business Development Manager na Cocu, e embaixadora da Women in Games, com uma trajetória diversificada em design, produção e parcerias estratégicas. Com mais de uma década de experiência no Brasil e na Europa, ela reúne um conjunto único de habilidades criativas e de negócios para a indústria de games. Beatriz é apaixonada por inovação, inclusão e pelo fortalecimento de colaborações significativas no espaço de co-desenvolvimento e outsourcing. Eu jamais teria escrito algo do tipo. Falar sobre mim na terceira pessoa também é muito esquisito. Mas, enfim, botei aqui um pouquinho para vocês, e aí agora eu vou falar um pouco da minha trajetória. Vou pontuar por onde eu passei até eu chegar onde eu cheguei hoje. E depois eu vou explicar para vocês o que eu faço na indústria de games hoje, aonde que o BizDev está inserido na indústria hoje, né? E como que funciona isso, né? Assim, digamos, por trás, porque a gente é muito dos bastidores da coisa. Então, é difícil das pessoas saberem que existe esse cargo, saberem a importância que ele tem e como que ele funciona dentro da indústria de game. É, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, vou contar, tentar ser o mais rápido possível, assim, nas coisas que eu já fiz, porque vocês vão ver, eu já fiz muita coisa, eu deixei ainda muita coisa de fora, e eu vou contar um pouco de skills e coisas que eu aprendi, assim, bem rápido, em cada uma desses lugares que eu passei, e aí depois, quando vocês entenderem o que o BizDev faz, vocês vão entender por que que eu caí aqui, né? Então, vamos lá. Como que eu vim parar em Business Development? Se eu falar BizDev, gente, esse é o apelido que a indústria dá, né, para todo mundo que trabalha em Business Development. Então, vamos lá. Eu comecei fazendo faculdade de desenho industrial, eu sou formada, eu sou designer, com uma especialização em projeto de produto. Eu não sou tão velha assim, mas na época que eu fiz, o produto ainda era produto físico. Então, eu projetava lápis, liquidificador, bicicleta, objetos físicos, todos. Isso me deu uma visão. Eu estudei na PUC-Rio, e é uma universidade muito forte, principalmente na área de design thinking e metodologias de design. Então, isso foi o início da base da minha construção de metodologia, assim, de forma de trabalhar e tudo mais. Então, aprendi muitas coisas, como resolução de problemas, empatia, tudo isso veio comigo desde essa época. Depois, assim que eu me formei, eu já estava contratada, eu fui trabalhar como designer de produto mesmo físico no Grupo Tecnos, que é o maior grupo relojoeiro, de relógios e acessórios da América Latina. São mais de 11 marcas lá dentro. E eu era designer de produto. E eu comecei o departamento de produto junto com eles, desenhando para brasileiros. Então, foi um momento onde eu aprendi muita coisa de interpretação de briefing, lidar com clientes, lidar com parceiros, lidar com fornecedores internacionais pelo mundo todo. Então, foi quando eu comecei a lidar com negociação, onde eu ainda era o cliente, eu tinha fornecedores, mas eu viajava para fora, eu lidava com fornecedores diariamente, eu falava inglês todos os dias no trabalho, negociava preço, etc., né? Cumpria prazos, de certa forma, também interpretava briefings para entender quem era o meu mercado e como eu desenhava para esse mercado. Depois eu fui trabalhar como Cool Hunter na Cool Weaving, que era uma empresa em Londres. Então eu me mudei para Londres, e eu fui trabalhar como Cool Hunter. Cool Hunter também é conhecido como Trend Forecaster. Não é uma profissão que tem, acho que não tem aqui, não sei se tem aqui no Brasil, não vejo, não é tão comum, mas nada mais é do que você é um grande pesquisador de tendências. Então você é a pessoa que eu ficava baseada em Londres, acessava as feiras de design e de moda de Paris, de Milão, e de Londres também, frequentava esses eventos, olhava as ruas, analisava as ruas, fotografava, escrevia colunas, tinha diversos clientes aqui no Brasil. Então, eu analisava tudo que estava surgindo de novidade no mercado, de novas tendências, que geralmente saem da rua, saem do comportamento das pessoas, é,
da cultura, né, do momento histórico que se está vivendo, e como que ela passa para a moda, para o design, para o consumo, para novos modelos de negócio, para novas tecnologias. Então, eu fazia toda essa pesquisa do que estava surgindo lá na Europa, como isso ia chegar no mercado brasileiro, depois que passasse pelo filtro da nossa cultura, né? Nem tudo chega aqui igual. Então, isso foi o que eu fui fazer lá. Dentre outras coisas, eu estou dando um resumo muito grande. Enquanto eu estava em Londres, eu resolvi estudar Project Management. Eu comecei a ver que o mundo estava desmaterializando e eu era uma designer de produtos físicos. E aí eu falei, não vai ter mais produto físico para eu desenhar daqui a pouco, tudo está num iPhone. Isso tem, gente, mais de 10 anos, tá? Tudo está num iPhone e a gente não tem mais 1 milhão de aparelhos, a gente vai desmaterializar tudo, eu vou me voltar para o mundo digital. E aí eu comecei a traçar uma forma de eu direcionar minha carreira para o mundo digital, né? Para produtos digitais. Mas eu não queria ser designer gráfico, eu não queria ser programadora, e então eu vi na gestão de projeto, que era algo que eu já vinha fazendo, o caminho de como seguir. Então, eu fui estudar gestão de projeto na Universidade de Londres, enquanto eu morava lá. E aí eu fui chamada novamente pelo Grupo Tecnos. Eles me chamaram para retornar ao Brasil para assumir um novo departamento que eles tinham na empresa, que se chamava, era um hub, que se chamava Hub de Tecnologia e Inovação. Eles precisavam de alguém para liderar esse hub, porque a Apple tinha acabado de lançar um iWatch. E foi o boom dos smartwatches, né? Tava começando ainda, engatinhando. Então, smartwatch, activity trackers, todos os wearable techs, né? As tecnologias vestíveis, aquelas coisas, óculos inteligentes, rolou um boom desse há 10 anos atrás. E bem nesse início, o grupo, como é o maior grupo da América Latina, viu essa tendência, essa coisa rolando e falou: a gente tem que entrar nesse mercado de tecnologia. Me chamaram de volta de Londres e falaram: Bia, você quer assumir? Eu falei: vocês estão malucos, porque eu não entendo nada de tecnologia. E eles falaram: mas você entende relógio, você entende mercado, e a gente sabe que você gosta de pesquisar, e você vai meter a cara, então vem. Ninguém entende nada do que está fazendo, está todo mundo aprendendo. E aí eu voltei ao Brasil, isso foi em final de 2015. E comecei a trabalhar com Wearable Tech. E aí eu comecei a coordenar 6 times em 5 países diferentes, em 6 diferentes fusos horários. Era uma loucura. Então, eu tinha um time de algoritmo, eu tinha um time de hardware, eu tinha um time de desenvolvimento de software, eu tinha um time de produto físico. Era cada um espalhado em um canto do mundo, então um na Suíça, gente no Brasil, tanto no Rio quanto em Manaus, então eu tinha o fuso no Brasil, gente no Vale do Silício com a parte de analytics do app, gente em Hong Kong, na China. Então, nessa época, eu passei anos indo e voltando da China 4, 5 vezes ao ano. A minha vida virou uma loucura, assim, eu aprendi absurdos, como tudo que você se dedica e você mergulha de cabeça, mas insustentável a longo prazo, por conta de saúde e tudo mais. Enfim, e aí eu trabalhei nisso por uns anos, amei, ganhei prêmio no Brasil, foi incrível. E aí foi quando eu comecei, de fato, a ver minha carreira migrar para produtos que tivessem esse apelo e fossem mais vinculados e mais fortes no mundo digital. Então, eu comecei a trabalhar com esses produtos de tecnologia embarcada. Não foi as primeiras vezes que eu comecei a lidar com desenvolvedores, programadores, enfim, fui fazer curso de programação, não para aprender a programar, mas para aprender a conversar com eles, enfim. Então, foi nesse momento que deu essa virada, começou a dar essa virada uns 10 anos atrás. Daí eu saí, fui empreender. Eu também fui empreendedora, desenvolvi um aplicativo para pilotos de avião, puxando coisas de sistemas das companhias aéreas, etc., para quase como uma agenda para o piloto. Vou passar rápido por esse assunto, porque não tem nada a ver aqui, mas enfim, aprendi coisas importantes que um empreendedor aprende. Então, nesse momento, eu comecei a aprender a entender de contrato, de jurídico, algumas coisas assim mais chatas, que às vezes por eu estar dentro de outras empresas muito grandes, eu não precisava lidar tanto, e nesse momento eu tinha que fazer. E aí veio a pandemia, e eu tive filho. Então eu também virei mãe, veio a pandemia, foi tudo junto. E aí quando eu voltei a trabalhar, quando meus filhos tinham 1 aninho, eu fui chamada para ser produtora da Light Farm. A Light Farm é um estúdio brasileiro de audiovisual, brasileiro e gringo, mas bem forte no Brasil, de audiovisual.
E eu comecei a produzir para eles. Então, assim, o que que essas coisas todas têm em comum, sabe? Na indústria de audiovisual e na indústria de produto físico, o product manager e o producer, ele faz coisas muito parecidas no dia a dia. Tem nomes diferentes, mas são skills muito parecidas, assim. Só que o produto é outro. Então, fazia sentido isso. E aí eles me chamaram, eu conhecia, eles são muito fortes em CGI, né, em 3D, em animação, em curtas, e eu conhecia da pipeline de 3D, porque eu fazia 3D para produto físico, mas eu fazia 3D. Então, eu conhecia essa pipeline de textura, de iluminação, de lighting, de blockout, e aí eles me chamaram para ser produtora deles, e eles precisavam de alguém que tivesse experiência com clientes internacionais, gestão de crise, milhões de outras coisas que eu já tinha, enfim, de alguma forma trabalhado várias vezes na minha vida. Comecei a produzir para a Light Farm. Foi aí que eu tive o meu primeiro contato na indústria de games, quando eu peguei uma conta da Riot e eu produzi o trailer de divulgação de um personagem de Valorant. Então era um character review, né? Era uma revelação de um novo agente. E eu fiz a produção desse trailer, foi super sucesso, etc. Meu nome saiu nos créditos, blá blá. Cocu viu, estava procurando gente para Cocu, me chamou, a gente conversou e eu falei, cara, por que não ir para a indústria de games? Sempre achei incrível, nunca foi o meu sonho, confesso, eu nunca mirei minha vida para trabalhar na indústria de games, mas eu sempre soube que era uma indústria muito incrível, com muita gente, com muito dinheiro, com muita gente criativa, muito legal. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei, cara, vou, por que não? E aí foi a primeira vez que eu entrei num time de business. Porque até então eu trabalhava muito do lado da produção, do desenvolvimento, da mão na massa e tudo mais. E aí eu entrei no time como account manager, fiquei 5 meses como account manager. Então, eu fazia a gestão de contas que já estavam na empresa, então já eram clientes da Cucu e tinham projetos rodando, então eu fazia essa gestão de lidar com o cliente, com a produção. Eu entrei na Cucu para aproximar a produção do time de business, né? Para a galera conseguir falar a mesma língua. Eu entrei ali para isso, eu entrei em business, entendendo de produção, para conseguir conversar com a produção e entender quais eram as dores do desenvolvimento e da produção. Então, eu entrei para fazer essa ponte. Fiquei 5 meses, se eu não me engano, como account manager. Peguei um cliente que entrou para fazer um projeto de 10 dias e fiquei muito próxima dele. Comecei a entender sobre o game dele que eles estavam desenvolvendo, sobre as necessidades que eles tinham, sobre outros desafios que eles estavam lá dentro. E ele entrou para ficar com a gente para um projeto curto de 10 dias e ele saiu depois de 9 meses. A gente fez 13 projetos com eles. Então, nesse momento, a Coco falou: não, a gente acha que você tem que ser BizDev, porque, enfim. Você está vendo já a oportunidade, você já está colocando novos projetos para dentro, você está linkando as coisas que fazem sentido e todas as skills que envolvem ser um BizDev em games, que eu vou passar aqui para vocês já já. E aí foi quando eu virei BizDev, isso já tem, sei lá, tem uns 2 anos e meio. Eu estou na indústria de games, mas estou na Cocu, que é uma empresa muito grande. A gente tem clientes AAA, AA do mundo inteiro. Quase não tem brasileiro, para ser sincero, acho que eu tive 2 clientes brasileiros nesse período. E isso me dá um mar de oportunidades, porque eu acabei conhecendo todas as pessoas possíveis até o momento da indústria de game internacional. Mas isso sempre muda, sempre vai surgindo gente nova, vão trocando de cadeira e a gente vai se adaptando. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória até aqui. E aí eu vou parar, agora eu vou passar para a gente falar um pouco sobre o que o BizDev faz, né? O que é o papel do BizDev na indústria de games. E aí, para isso, eu vou dar só um panorama muito rápido, muito macro e muito simples, da melhor forma possível, do que é o ecossistema de games, né? Não sei o quanto vocês estão por dentro, mas quem que são os players da indústria de games, né? Assim, vou dar uma resumida, assim, simplificada, né? Tem muita gente, tem investidor anjo, mas assim, de forma geral. A gente tem os desenvolvedores, que a gente aqui dentro da indústria chama de desenvolvedor interno, ou IP holders, que são os donos das propriedades intelectuais. Então, quem criou. Então, por exemplo, o The Sims, ele é uma franquia da Maxis, da EA. Então, a EA ela é a dona do IP, né, The Sims. Diablo 4 é da Blizzard. Então, eles são os IP holders, os donos das propriedades intelectuais, das marcas, dos nomes. E eles geralmente desenvolvem os jogos das suas marcas. São as grandes empresas do mercado. Depois a gente tem outro público que a gente tem, são outro player que a gente tem, são as publishers, né? Então, quem vai
financiar, distribuir, divulgar, né, e promover o game. Pode ser as mesmas, então, por exemplo, a EA também é uma publisher, mas pode não ser. Podem ter só publishers que não desenvolvem. Isso também acontece, né? Então, desenvolvedores internos é EA, Ubisoft, Paradox, Guerrilla, Riot, Blizzard, Tencent, publishers, tem milhões, 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 milhões. Varia de mercado, varia por gênero, varia por tamanho de game, tem de tudo. Tem as plataformas, que são onde esses jogos estão. Então, vocês já conhecem Steam, Xbox, PlayStation Store, App Store, Google Play, as plataformas. E tem os desenvolvedores externos, que é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem muito desse player. E a Cocu é uma desenvolvedora externa, assim como tem milhões de outros, e tem estúdios também, desenvolvedores externos de áudio, de localização, de diversas outras expertises, né? Você não precisa ser um estúdio que você faz tudo, você pode ser especialista em uma coisa muito específica, ou fazer só arte, ou fazer só arte estilizada, só hiperrealismo. Tem especificação, assim, tem detalhamento para tudo, tem de todos os gostos. E tem gente que faz milhões de coisas. A Coco, por exemplo, faz. A gente faz quase tudo de game dev. Então, a gente faz 2D, 3D, concept, quase todos os estilos de arte. Faz UI, UX, faz level design, game design, toda a parte de engenharia, faz portabilidade de plataforma. Então, assim, quase tudo. Mas tem estúdio que é especialista em uma área só. Então, assim, entendendo esse ecossistema, o que que o BizDev faz? O BizDev é a pessoa que circula por entre esses players. Então, eu hoje trabalho para uma empresa que é um desenvolvedor externo. Então, obviamente, eu vou estar representando eles frente a todos esses outros players do mercado, né? E representando os interesses dele, entendendo os interesses do outro e fazendo essa conversa acontecer, aonde for interessante para ambas as partes, né? Então, passando aqui, como que o BizDev atua, né? O BizDev, ele atua em estratégia de planejamento, ele atua em acompanhamento de performance dos projetos, em negociações e contratos, networking e relacionamentos, eu diria que esse é talvez um dos mais importantes que existem, porque sem ele tu não faz mais nada. Identificação de oportunidades e riscos e colaboração interna. Então, eu vou passar um a um por esses tópicos para dar um pouquinho mais de informação de cada um deles para vocês sacarem os objetivos de cada um e como que isso tudo funciona junto. Estratégia e planejamento. Então, vamos lá. O que que a gente faz? A gente faz pesquisa de tendência de mercado, concorrentes, entende qual é o gênero que está funcionando agora? Por que que esse último jogo lançado da Blizzard foi tão bem sucedido? Por que que o jogo tal, tal, tal foi um flop? Foi uma questão de marketing? Foi uma questão de não estar com uma aderência ao mercado? O que que as pessoas estão querendo jogar? Por que que as pessoas gostam mais de um jogo e não gostam de outro? Por que que essa empresa fez layoff? Por que que aquela empresa está investindo em outra plataforma? Então, a gente entender o mercado, entender as tendências, entender o que está acontecendo, entender os concorrentes. Daí vocês lembram por que que eu trabalhei com pesquisa de tendência lá atrás aí, agora tudo faz algum sentido. Então, assim, e isso faz a gente conseguir identificar novas oportunidades de negócio. Então, a gente é parceiro de uma empresa, e essa empresa, sei lá, a gente pesquisa e fala: olha, jogos co-op estão em alta no momento. Todo mundo quer jogar co-op, virou como se fosse a nova roda, assim, uma nova descoberta. Apesar de já existir antes. Mas existe um outro formato. Poxa, tem um jogo de um parceiro nosso que seria incrível em co-op. Ele ia mandar muito bem em co-op. A gente liga para ele, a gente fala, cara, tu já pensou em fazer esse jogo em co-op? Vamos fazer isso junto? Vamos fazer uma colaboração? Vamos ver se funciona? Então, isso torna a gente fica muito mais fácil para a gente conseguir identificar novas oportunidades de negócio. Tanto que partam da gente, quanto que partam de qualquer um desses outros players que ligue para a gente e fale, olha, eu vi que agora vocês estão investindo nisso, naquilo, faz sentido com o que eu estou fazendo. E nisso a gente consegue planejar metas de crescimento da empresa, do mercado, colaborar com os parceiros, tudo mais. Então, a parte de estratégia e planejamento é para a gente garantir que a empresa ela está alinhada com o mercado, para a gente conseguir maximizar as receitas,
Então, assim, a gente vai maximizar todas as oportunidades de receita. Então, onde que a gente consegue colaborar mais com alguém, ganhar mais dinheiro de uma forma eficiente, de uma forma inteligente, num projeto que faça sentido. Então, essa é a parte de estratégia e planejamento. Networking e relacionamento. Então, vamos lá. Participar de eventos e conferências de games. Todos. Eu participo de quase todos. Todos que eu posso, eu participo. Então, eu participo aqui conversando com vocês, que já é um evento mais local, no Brasil. Eu participo da Gamescom, tanto em São Paulo quanto na Alemanha. Participo da XDS, que acontece no Canadá, em Vancouver, em setembro. Participo todas que eu puder ir. Tem uma coisa que eu não nego, é ir para evento. E se eu não posso ir presencial, eu vou online. Então, eu vou estar entrando, igual eu estou entrando aqui com vocês, se não for para falar, para participar de mesa redonda, vou para assistir outras pessoas falarem, para fazer pergunta, para puxar assunto, para conversar, para ouvir sobre o que quer que seja que aquela pessoa da indústria tenha a falar. Então, eu já escutei de vários diretores de desenvolvimento da EA, já escutei Blizzard, e assim a gente vai se aproximando dessas pessoas, entendendo como elas pensam, ouvindo o que elas têm de importante para falar. Então, a participação de eventos e conferências de game é muito importante para relacionamento. Ah, não consigo gastar US$ 5.000 para ir para os Estados Unidos. Concordo, caro pra caramba. Então, participa online. Tem milhares de eventos online gratuitos, ou bem mais em conta, que você consegue participar, e muito dessa galera importante participa também. Então, não mas é um evento só local, não vou ter acesso a essas pessoas. Vai. Se você procurar direitinho, você acha os eventos que são lá fora, você consegue participar online e toda essa galera vai estar lá. Então, é importante ficar de olho. Tem evento, assim, eu diria que semana sim, semana não. No ano inteiro na indústria. Tem, em diversos lugares no mundo. Então, o que mais que a gente faz de networking e relacionamento? A gente marca reunião com o estúdio, com o publisher, com parceiros estratégicos. Então, tudo que faz sentido, a gente conversa, a gente está em contato, a gente sempre se mantém próximo. A gente mantém esse relacionamento constante com os parceiros. Tudo isso é para a gente construir, fortalecer essa rede de contatos estratégicos para novas oportunidades e colaborações. Então, assim, pode ser que hoje eu converse com o fulano ali daquela publisher e eu falo, essa publisher não desenvolve jogo, eu desenvolvo jogo. Não faz sentido eu falar com ele, porque ele vai falar, tudo bem, eu não preciso de você para nada. Eu vou falar, eu também não preciso de você para nada. Mas assim, o amanhã muda, a indústria de games muda o tempo inteiro, as pessoas trocam de cadeira, amanhã ele está em outra empresa, amanhã eu estou em outra empresa, amanhã surge um cliente dele lá dentro que fala, olha, eu quero lançar com vocês, mas eu preciso de alguma ajuda para terminar uma parte do meu desenvolvimento, porque eu não tenho gente específica para essa área. E aí é nessa hora que eles ligam pra gente, fala, cara, me ajuda, me dá um help aqui, tem um parceiro meu que está precisando de ajuda nessa área de desenvolvimento, ou em arte, ou em portabilidade, vocês fazem? Então, assim, manter contato com todo mundo abre muitas portas para novas oportunidades. Negociação e contratos. Negociar termos comerciais, então, é a gente que vai negociar como é que vai fazer o pagamento, se vai pagar antes, se vai pagar depois, se vai dar entrada, se não vai, se vai parcelar em 500 vezes, o que vai fazer. Então, a gente que negocia o que faz sentido, tanto para a empresa que eu represento, por exemplo, hoje, eu negocio para a Cucu, mas para o meu parceiro. Não adianta eu fazer uma proposta para o meu cliente lá, para a EA, e a EA falar assim, não, de jeito nenhum, isso não funciona para mim, onde só me favorece, entendeu? Então, e tem que ser uma relação de ganha-ganha. Sabe? Então, um ajuda o outro a fazer funcionar. Então, a gente elabora e revisa contrato junto com auxílio jurídico. Eu, no caso, não sou advogada. Tem alguns BizDevs que são advogados. Então, tem várias formas de você chegar em BizDev, né? Diversos backgrounds. Mas, depois de um tempo, você já vai aprendendo. Cada vez mais você usa menos auxílio jurídico, mas sempre bom ter um suporte de um auxílio jurídico junto. E a gente faz essas parcerias comerciais a longo prazo, a curto prazo, enfim, o que quer que seja, né? Então, isso é para que a gente formalize os acordos e a gente consiga trazer valor financeiro e estratégico para a empresa. Acompanhamento de performance. Então, assim, a gente monitora os KPIs de parceiros e projetos. Então, fechamos um contrato, a gente não larga na mão da produção e vai embora. Não existe isso, a gente continua acompanhando. É óbvio que eu não fico no dia a dia olhando cada asset que é desenhado, não tenho, adoraria, mas não tenho tempo para isso.
Eventualmente eu vejo, mas eu faço sync mensal com os clientes, eu peço feedback, eu pergunto como é que está indo com o time, vamos administrando qualquer questão que tenha, que aconteça, atraso do lado deles, atraso do lado nosso. Então, tudo isso a gente vai administrando, a gente vai monitorando esses KPIs dos parceiros e dos projetos. Então, a gente guarda eles como um joinha e a gente vai cuidando daquela parceria, né? Então, a gente avalia o sucesso de projetos e o sucesso de entregas, a gente ajusta as estratégias com base nos dados, então a gente vai levantando esses dados dessa parceria e vai ajustando, olha, melhor, a gente com esse parceiro funciona melhor dessa forma, com aquele funciona melhor de outra. Então, por isso que a gente faz esse acompanhamento da performance, né? Para a gente garantir que a gente vai ter o resultado que a gente espera, né? Todo mundo. Colaboração interna, o que que é isso? Dentro da Cocu, a gente tem um time gigantesco, por exemplo, assim como todas as outras empresas, de artistas, programadores, designers, animadores, VFX, tudo que vocês podem imaginar. Narrativa, design de narrativa. Eu alinho, assim, semanalmente, talvez pelo menos uma vez por dia com algum dos times. Eu tenho reuniões com o time de marketing, com o time de produção, com o time do jurídico, com o time do financeiro, porque a gente bate em todo, se esbarra em todo mundo, sabe? Então não adianta virar para o parceiro e falar, nossa, eu consigo super te ajudar com esse seu projeto de UI UX. E aí eu viro para o meu time e o time fala assim, não, a gente não tem ninguém disponível, tá todo mundo já alocado em projeto. Então tem que ser uma constante troca entre essa galera. E aí a gente dá insights estratégicos também do mercado, que a gente fica sabendo, que das pesquisas que a gente faz. Então isso ajuda muito o desenvolvimento, né? E aí a gente alinha também as expectativas internas sobre o projeto. Então, digamos assim, da porta para fora, eu sou a voz da Cocu. Eu falo pela Cocu. Da porta para dentro, eu sou a voz do cliente para a Cocu. Então, eu falo para o cliente, o meu time interno vira e fala assim, Bia, e se a gente mudar essa pipeline aqui? Eu vou falar, não, 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 não. Eu já sei o que o cliente quer. Se vocês mudarem essa pipeline, vai dar problema para eles lá na frente, no outro lançamento de um outro troço que eles estão fazendo, que eles já me comunicaram. Então, eu fico fazendo essa voz do cliente para dentro. E da porta para fora, eu faço a voz da Cocu para os outros parceiros. E o nosso dia a dia? Qual é a cara do meu dia a dia, né? Assim, para vocês terem uma ideia do que eu faço assim, tá? Não é todo dia que eu vou para Gamescom, né? Então, qual é o meu dia a dia? Então, o meu dia a dia é responder e-mail, fazer prospecção, então olhar quem são as empresas que estão no mercado, todo dia abre estúdio novo, estúdio fecha, tem layoff, então eu fico entendendo quem são os parceiros que seriam interessantes para a gente e para eles, né? Serem parceiros nossos. Faço muitas reuniões e mantenho todas essas minhas conexões. Então, Bia, você é paga para tomar uma cerveja com um cliente? Sim, também faz parte de manter a conexão. Eu mando mensagem perguntando: e aí, teu filho nasceu? Porque a gente vai de fato criando conexões genuínas com aquelas pessoas, a gente vai conhecendo aquelas pessoas. E aí a gente vai fazendo amizade, gente. É normal, faz parte da natureza humana, né? Então a gente vai criando afinidade, a gente vai sabendo a vida pessoal da pessoa, então a gente vai virando um grande grupo de amigos, né? Uns com mais afinidade, outros com menos, mas a gente vai virando esse grande grupo de pessoas que se conhecem, sabem como cada um é, como cada um trabalha. Então eu também faço atualização de CRM, que é a nossa plataforma, né, onde a gente, enfim, coleta todos esses dados de cliente e tudo mais. Faço relatórios de progresso, de como as coisas estão andando. Preparo apresentações externas, então muitas vezes quem faz o pitch é a gente, né? Quem faz a apresentação de proposta é a gente. Quando é muito técnico, a gente traz alguém do time técnico para poder dar informações mais profundas, se precisar, mas a maior parte das vezes é a gente em BizDev. E faço os relatórios para a liderança, para eles poderem entender como que a gente está andando com os desenvolvimentos dos projetos, o que que vai entrar, possivelmente, em breve, o que que o projeto vai acabar. Então, a gente faz esses relatórios, tá? É, Vamos lá. Então a gente tem que se manter organizado, entendeu? A gente tem que ser organizado, porque é muita gente para falar, mas a gente tem que ser organizado, se comunicar de uma forma eficiente, ter uma visão clara das oportunidades que estão em andamento, o que que vai acontecer, o que que não vai acontecer agora, o que que foi adiado. Então, isso a gente tem que estar sempre com esse panorama de uma forma bem simples. Não vou dar detalhe aqui, gente, sobre CRM, relatório de progresso, pipeline, porque aí eu já entro num negócio muito mais profundo, mas no final da palestra eu digo para vocês, quem tiver interesse, como vocês aprendem mais sobre isso. Então, assim, ai, Bia, mas é vender? Então, vocês são um time de vendas. Não, não é só vender. Então, é criar e expandir oportunidade de negócio. É vender? É vender. Com certeza a gente vende também. Mas a gente vende quando faz sentido. Então, assim, não adianta eu vender a qualquer custo.
Eu não fecho um deal porque eu preciso de dinheiro. Não é assim. Então, a gente trabalha com relações e projetos de médio a longo prazo, né? Então, a gente não tem que fechar um negócio para ontem e sair correndo e faz qualquer coisa. Não. Então, e nem sempre o ganho é financeiro, às vezes o ganho é estratégico também. Então, tudo isso a gente pesa, né, na balança para entender o que que. Saber falar não é muito importante também, sabe? Educadamente, óbvio, mas saber falar não é para uma proposta que às vezes não tem alinhamento, né, naquele momento. Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês verem um pouquinho a skill tree do BizDev em games. Então, assim, o que que tu precisa, né? O que que a gente usa, assim, no dia a dia para ser BizDev? Comunicação clara, oral e escrita, capacidade de negociação e argumentação, visão analítica de negócio, KPI, métrica, mercado, network e inteligência social, organização e gestão de pipeline de oportunidade e conhecimento do mercado de games. Tudo isso é aprendido. Soft skills que vão fazer você brilhar. Então, aqui que está o diferencial. Para quem quer ser BizDev, não sei se vocês já cogitaram isso, vocês sabiam que existe essa posição no mercado de games, mas isso é uma possibilidade. Isso daqui é o que faz a diferença no BizDev. Então, você tem empatia, você tem escutativa, saber ouvir, você tem resiliência, porque você vai ouvir 50 nãos até você ouvir um sim. Você tem que ter paciência com ciclos longos de negociação. Quanto maior, mais caro é o projeto, ou mais grana você precisa, mais tempo vai levar essa negociação. Então, eu já tive projetos que eu fiquei em negociação por 10 meses e não fechava contrato nenhum, mas em 10 meses a gente negociando. E aí a gente fechou um contrato multimilionário depois. Mas estão 10 meses. Então tem que ter paciência, não é da noite para o dia, não é a curto prazo. Então, adaptabilidade a culturas diferentes, porque quando você vai trabalhar no mercado global, você vai falar com americano, com canadense, com japonês, com o cara da Arábia Saudita, cada um de um jeito diferente. Capacidade de dizer não educadamente, como eu disse agora. Consistência, então fazer follow-up, estar sempre em contato, perguntar se a pessoa recebeu o que você mandou, se você teve resposta, você tem resposta. Compromisso e confiabilidade. Agora eu vou falar rapidinho do contexto global, tá? Então, porque assim, você pode ser BizDev na indústria de games do Brasil, mas qual é a diferença para o mercado global, né? Então, assim, só para vocês terem, eu trouxe uns dados assim bem aproximados, tá? Porque também muda toda hora. Isso aqui é a receita global, então aonde o dinheiro se concentra. Você quer fazer um jogo, você vai precisar de dinheiro, porque é caro, não é barato, é caro. Então, assim, aonde está esse dinheiro? Né? Esse dinheiro, você pode ver que ele está a maior parte está na APAC, né? Metade dele está na APAC. O que que é a APAC? É a Ásia, Ásia Pacífica. Então é China, Japão, Coreia. Por quê? Porque lá eles têm uma cultura gamer muito forte. Então a cultura deles gamer é muito forte, o número de players deles é muito alto e eles têm um alto volume de consumo. Então gira muito dinheiro na Ásia. A Ásia tem umas características específicas, cada lugar tem as suas, né? Mas gira muito dinheiro por lá. Então depois disso a gente tem o que? North America, que é NA, que é a América do Norte, Canadá e Estados Unidos, com 27%. Então, isso, gente, isso é receita, tá? Não é jogador, nem game, isso é dinheiros. Então, assim, por quê? A América do Norte ela é muito forte em console, em PC e em serviços premium. As pessoas pagam por jogos premium. Então, por isso que gira mais dinheiro por lá. Quando você olha para a Europa, que é o eu, que tem aí 15%, é um mercado mais diversificado. Então a gente vai ter muito console e muito mobile, né? Muito jogo de celular. Então a gente tem mais consumidor e a gente tem muitos estúdios na Europa. Talvez não tão gigantes, mas muitos estúdios, muito mesmo, assim, estúdio pra caramba. MEA é a Middle East e África. Então, geralmente nas análises eles juntam. Então, o Oriente Médio e a África fica no mesmo bolo. Eu acho horrível, porque eu acho que eles são completamente diferentes. E aí a gente não consegue ter dados deles em separados, mas é o que temos hoje. Então, eles juntos representam 4%. Eles ainda mobilizam muito pouca grana, mas esse é um mercado em muita expansão porque principalmente o Oriente Médio está investindo forte em games agora, por N outros motivos de tendência, etc. Depois, quem quiser, se tiver mais interessante, conversa mais. E depois a gente tem a Latam, que é o nosso mercado também, tem 4%, junto com o Middle East e Ásia, que é a América Latina.
né? Então, que a gente faz parte aqui no Brasil. O que que acontece? A América Latina, ela só tem 4%. Então, se você estiver buscando investimento dentro do Brasil para o seu jogo, você tem acesso a, no máximo, 4% de toda a grana que existe em games no mundo. Por isso que é importante você falar inglês. Por isso que é importante você ter um network internacional. Porque você consegue ter acesso, não quer dizer que você vai conseguir de cara, mas que você consegue ter acesso a competir com jogos internacionais, né? Com outras empresas de fora. Você tem acesso a 96% do resto do dinheiro que está na indústria de games, para você financiar um game e tudo mais. Então, isso se encontra por fora. Aí, olha aqui, quando a gente olha a base de jogadores, tá? Então, a gente tem ali na Ásia bastante também, 46% versus 50 e pouco de grana, é coerente, é a maior base de jogadores realmente está na Ásia. Depois a gente tem a Europa, que tem bastante, e olha quem está em terceiro lugar, Latam. Então, o que que acontece? A gente tem muito jogador, mas eles gastam pouco em jogo. Então, a gente tem muita gente jogando na América Latina, mas a gente tem um ticket médio baixo por jogador. Então, gira menos dinheiro aqui do que gira em outros lugares. Então, as pessoas aqui, elas jogam muito, tem muito mais jogadores em números, mas não em receita. Então, essa é a diferença. Só que ele é um mercado muito promissor. Por quê? Porque tem uma base de jogador muito significativa. Então, os jogos americanos, os jogos feitos na América do Norte, nos Estados Unidos, perdão, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Ásia, eles não podem ignorar o mercado da América Latina, porque a gente tem uma quantidade significativa de base de jogadores. Então, apesar de não gerar tanto dinheiro aqui, a gente tem uma fanbase muito grande de vários jogos. Então, isso é muito importante, por isso que ele é um mercado em expansão também. E aí, depois a gente tá na frente da América do Norte. Tipo, a gente tem mais gente jogando game no Brasil do que a gente tem nos Estados Unidos e no Canadá. Então, é um tanto impressionante, mas é real. Passando para o próximo. Então, o que que muda em relação ao mercado local, né? Essas vão ser as principais diferenças agora, só que eu vou dar para vocês. Inglês é a número um, então assim não tem como você entrar no mercado internacional, ou querer se comunicar, ou querer fazer networking com as pessoas que estão fora do Brasil sem falar inglês. Então, definitivamente, inglês é uma das primeiras coisas que a gente tem que focar em aprender. Ai, precisa ser perfeito? Não. Precisa ser, ai, sem erros e com um sotaque maravilhoso? Não, não precisa. Você precisa se fazer entender, sabe? Mas é muito importante. Então, a gente tem a questão de fuso horários. Então, se você trabalha como BizDev ou você trabalha de alguma forma, se relaciona com o mercado global, você vai ter que entender que às vezes você vai fazer uma reunião 11 horas da noite, ou você vai ter que fazer uma reunião às 6 horas da manhã, às 5:30 da manhã, porque essas coisas acontecem, né? As pessoas estão espalhadas pelo mundo e a gente vai se adaptando aos fuso horários. Então, você tem que ser um pouco mais flexível com isso, quando você trabalha nesse mercado. Os estilos de comunicação são diferentes. Então, aqui na América Latina, a gente é muito amigável, a gente é muito friendly, a gente bate papo, a gente quebra o gelo, a gente fala da família. Nem todos os lugares são assim, ou isso é visto como uma coisa boa. Então, você entender as diferentes formas de comunicação é muito importante para você saber com quem você está conversando e você conversar com essa pessoa da melhor forma possível. Então, os asiáticos. Assim, asiáticos eu estou sendo bem generalista, assim, que é péssimo, mas enfim, japoneses são de uma forma, chineses são de outra forma, o pessoal da Arábia é de outra forma, americanos de outra forma, ingleses de outra forma. Então, quando você entende um pouco dessas diferenças culturais e como essas pessoas se comunicam, como elas fazem negócio, fica mais fácil. Você aprende a ler na entrelinha, você aprende a entender quando ela está te dando um feedback negativo, que às vezes não parece que ela está dando. Então, essas coisas são muito importantes quando você se relaciona com o mercado lá de fora. As formalizações, que é importante, a gente vai aprendendo, e aí também isso não tem problema, conforme você vai pegando, você vai aprendendo, mas os contratos, eles são muito específicos, então eles têm cláusulas internacionais, padrões no mercado, que às vezes a gente aqui no Brasil não tem, entendeu? Mas lá, todo mundo que você falar e for fechar um contrato, vai ter algumas cláusulas que são iguais, que são específicas, então tem uns padrões internacionais, assim, no mercado. E a competição, apesar de você mirar para fora, se você quiser vender teu game, ou se você quiser trabalhar para fora, você vai ter acesso a vender projetos muito mais caros, trabalhar em projetos com nomes muito maiores de game, mas ao mesmo tempo a competição é muito maior. Então você tem acesso a mais grana, mas você também está competindo com muito mais gente, com o mundo inteiro. Então, isso é um outro fator a se considerar.
Aonde que a gente encontra oportunidades globais? Como é que eu saio de olhar só para o Brasil e começo a olhar para onde estão essas oportunidades fora do Brasil, né? Para tudo, gente, para emprego, para procurar financiamento para jogo, para estágio, para o que quer que vocês tenham em mente. Então, assim, tem milhões de maneiras, mas eu resumi a duas que são, tipo assim, gritantemente as maiores e as mais importantes, que englobam a maior parte, e também as mais fáceis. Então, eventos internacionais, como eu já falei, então presenciais e online. Não posso ir presencial porque é longe, porque é caro, porque não dá, tudo certo. Participa dos online. Participa. E participa mesmo, né? O outro é plataformas e comunidades. Então, assim, gente, LinkedIn, eu odiava o LinkedIn. O meu sonho era deletar o LinkedIn da minha vida, do celular, nunca mais olhar para o LinkedIn. Eu detestava o LinkedIn antes de trabalhar na indústria de games. E aí eu comecei a gostar, porque eu comecei a ter gente no meu feed muito legal, falando sobre coisas muito legais. E é uma plataforma incrível para você conhecer sobre essas outras pessoas, porque eles falam muito na indústria de games, não só da indústria, mas eles falam da vida pessoal, eles falam de nostalgia, eles falam de jogos, eles falam de tendência. Então, é uma indústria que se abraça muito, todo mundo se ajuda muito. Tem um layoff, tá todo mundo enlouquecido para arrumar emprego para todo mundo que sofreu layoff. Então, é uma indústria que você começa a ver que é muito querida, assim, sabe? As pessoas se gostam muito. Então, os jogos, eles competem, mas as pessoas por trás dos jogos não competem na indústria de games. Então, elas se ajudam, de fato. Então, participar das plataformas, das comunidades. Então, LinkedIn, de fato, é a maior. Segue as pessoas importantes, as pessoas chaves das empresas, para vocês poderem ler as publicações deles, o que que eles estão falando, o que que eles estão contando de novidade. Eles contam muita coisa no LinkedIn, muita. É, Discord, tem diversas comunidades de desenvolvedores, diversas comunidades de publishers, diversas comunidades de, tipo, a que eu participo, da Women in Games, diversas. Muita gente mesmo. Então, indico ir para aí, porque tem muita oportunidade de conhecer muita gente. A maioria das pessoas que eu conheci que arrumou emprego foi por essa forma, inclusive, né? E foi assim que foi se enfronhando na indústria de games. Então, construindo network internacional é isso, participar ativamente dos eventos, mesmo online. Ativamente não adianta você entrar, escutar a palestra e sair mudo e calado. Adianta, porque você vai aprender o conteúdo, adianta. Mas se você quer fazer networking, abre o microfone, faz uma pergunta, responde uma pergunta que outra pessoa falou, interage. Depois da palestra, vai lá, chama o cara que palestrou no LinkedIn, manda uma mensagem para ele, fala: Poxa, assisti sua palestra, foi muito legal. Curte isso, curte aquilo outro. Você tem mais informação disso? Tem algum lugar que eu possa ler sobre aquilo? Então, assim, interage com as pessoas que estavam lá, porque aí elas vão lembrar do seu nome, elas vão lembrar da sua cara, elas vão começar a interagir de volta com você. E aí, dessa forma que você vai aprendendo e vai entrando nesse mercado. Aproveitar cada reunião para cultivar relacionamento, não se vender, ou vender o seu projeto, ou vender o seu estúdio. É, uma pessoa de uma publisher, ele tá acostumado ao dia inteiro, qualquer pessoa que chega nele e fala: Oi, quero vender meu jogo, tem um jogo incrível que eu fiz e não sei o que, eu preciso de dinheiro, eu quero vender. Tem uma hora que o cara não aguenta mais, porque ele já tá zonzo. E às vezes ele não tá nem mais trabalhando naquele horário. Então, é, o que eu daria de dica para quem quer vender jogo, ou quem quer se chegar em alguém para vir pedir um emprego futuramente, ou pedir uma indicação dentro da empresa, cara, começa a conversar com essas pessoas, sabe? Adiciona no LinkedIn, segue, curte, vê as publicações, comenta. Então, não é só você se vender, aproveitar todas as reuniões que você tiver e os momentos que você tiver para falar com essas pessoas da indústria, para você conversar, para você criar um relacionamento, conhecer pessoas genuinamente por trás daquilo, porque as pessoas, elas fecham negócio com quem elas gostam. Então, assim, não é só dinheiro, não é só número. Claro que conta, mas elas fecham o negócio com quem elas gostam. O que eu já vi de gente com várias opções, e em vez dele ir na mais barata, na mais lógica, na que faria mais sentido, ele ir em outra, que ele ia gastar mais dinheiro, que ia ser mais complicada, mas era porque era com gente que ele gostava, que ele confiava, que ele sabia quem era. Então, as pessoas fazem negócio com quem elas gostam. Então, é muito importante cultivar os seus relacionamentos, ver com quem você tem mais afinidade e ir cultivando esse relacionamento.
Então, seguir, interagir profissionais de business development, que são os fofoqueiros da indústria, a real é essa. A gente é meio que os fofoqueiros da indústria, a gente sabe o que está rolando no backstage, por trás dos panos, o que está acontecendo com o lançamento de não sei o que foi atrasado, o que está acontecendo com o novo lançamento da sequência que lançou, mas deu um monte de bug, a comunidade está ficando doida, a gente já estava sabendo por trás o que estava pegando. Então, a gente é meio que fofoqueiro da indústria, porque como a gente fica ali conversando com todo mundo por trás dos panos, e a gente fica ali fazendo amizade com todo mundo, a gente acaba sabendo de muita coisa que está rolando por trás. Então, segue, interage com esses profissionais, com essas publishers e com esses estúdios. Oferece valor antes de pedir algo. Então, não adianta você sair adicionando um recrutador e falando: Oi, Fulano, tudo bom? Eu queria saber se você tem vaga para desenvolvedor aí no seu time. Ele vai te ignorar, ele recebe 480 mensagens assim por dia. Ele não sabe quem você é, entendeu? Então, antes de pedir alguma coisa, interage. Você está ali conversando com a pessoa um tempão, de vez em quando você manda uma mensagem no LinkedIn, outra vez você comenta um post, outro dia você dá um like, outro dia você compartilha, outro dia você marca um amigo que, poxa, fulano, olha isso que você vai gostar. Essa pessoa está vendo o seu rosto. Aí o dia que você precisar pedir alguma coisa para ela e você chegar nela e falar, oi, fulano, tudo bem, não sei o quê, nanana, ela sabe quem você é. Ela já te viu, ela sabe que você acompanha ela sabe que ela já ouviu tua opinião em comentários, etc. Então a probabilidade dela te ajudar é muito mais alta. Então, é isso e consistência, tá? Mantenha esse contato periódico, não só quando precisa de alguma coisa, sempre interage. É isso, achar as pessoas na indústria que você genuinamente gosta e você tem afinidade e que poderiam ser seus amigos. Eu fiz muitos amigos na indústria de games, muito mais do que eu imaginei que eu faria. Então, é isso. Nós estamos fechando. Então, vamos lá. Você não precisa ser um BizDev para usar esses insights. Então, isso também é um ponto importante, né? Mas eu não tenho interesse nenhum em ser BizDev de indústria de games. Tá bom, mas você não precisa ser BizDev para usar esses insights. Eles ajudam qualquer pessoa a navegar a indústria de games. Porque esse é o mecanismo que está ali por trás das parcerias, das negociações, das indicações para vaga, de quem recebe financiamento para desenvolver o jogo, ou para arrumar cofundador para um estúdio, ou para se juntar com outras pessoas boas do mercado para fundar um novo estúdio. Então, tudo ali por trás da indústria de games, ela é baseada em relacionamento, ela é baseada nessas negociações, ela é baseada nesses contratos. Então, você não precisa ser BizDev para usar esses insights. Vou deixar aqui, vou terminar, para de falar, que agora eu quero ver vocês. Vou deixar aqui meu contato. Esse QR Code aí é meu LinkedIn. Fiquem à vontade para me seguir no LinkedIn e tal, me adicionar lá. É, eu sou BizDev Manager da Cucu hoje. Eu sou embaixadora da Women in Games. E eu vou acrescentar mais uma coisa, que eu demorei. Ele me convidou há muito tempo, eu me enrolei, confesso, e eu demorei muito a conseguir fazer meu cadastro lá, mas eu agora virei mentora do Mentorias Games Brasil. Não sei se vocês conhecem essa plataforma, mas se vocês não conhecem, por favor, conheçam, porque ela é maravilhosa. Tem pessoas muito boas da indústria lá dentro, de todas as áreas, arte, business, programação, tech art, tem tudo, tem gente muito boa lá dentro. Eu conheço muito das pessoas que estão lá dentro. Eu conheço o Antônio, que é o fundador de lá, e eu acabei de entrar lá para ser mentora. Então, também, se vocês quiserem conversar mais comigo sobre qualquer um desses assuntos, qualquer assunto da indústria de games, vai lá, marca a mentoria comigo, a gente acha um horário e aí a gente consegue se aprofundar em outras coisas ou tirar alguma dúvida que eu possa ajudar vocês. Então é isso. E aí segue meu e-mail também, site da Women in Games, para quem tiver interesse. Vocês também podem inscrever, se cadastrar, participar da Women in Games. Para ser embaixador é um outro processo, mas vocês conseguem entrar no Discord, ficar a par dos. É um lugar ótimo para fazer networking também, para ficar a par dos eventos que estão rolando. Eles fazem um evento de networking todo mês, online. Então, assim, cara, tem coisa. Então, é isso. Deixei meus contatos e dúvidas, perguntas, feedbacks. Você ouviu as palmas? Porque deu uma travada no meu computador aqui, mas bateu muitas palmas para você. Muito obrigada. Agradeço. Tem um bicho na minha água. Oi. É verdade, umas palmas aqui. Lia, nossa, muito obrigada. E eu até fiz
acender a luz aqui. Até fiz um briefing aqui pro pessoal. Gente, a Bia vai entrar, ela vai dar uma surra de informação. Vocês vão ficar assustados, mas calma, assim. Eu acho que aquele penúltimo slide que você mostrou é bem isso, tipo, é como a gente... Exato. Como a gente, né, entende essa sua experiência, que é totalmente voltado para um outro mercado, que a gente ainda está muito embrionário aqui em Goiás, né? Como que a gente entende todas as suas dicas e toda a jornada mesmo para aplicar em pequenos estúdios também, porque eu acho que a gente não deve se privar de fazer conexões, de participar de eventos. E tudo Nunca! Isso. E estou com muitas perguntas, eu vou fazer algumas, e aí eu passo para vocês também. Eu acho que também é a questão de... a gente vê que existem outras carreiras dentro da indústria de jogos, porque o pessoal aqui, a gente ainda tem uma visão, né, do mercado de jogos como independente, autoral, e algumas pessoas com talentos não se vê dentro dessa área. E então, eu acho que é uma oportunidade da gente entender isso, por isso que eu achei importante trazer ela para falar com a gente. Eu queria muito que uma pessoa ali te conhecesse, que é uma pessoa da nossa comunidade que tem um perfil muito parecido, assim, que eu acho que também uma pessoa com um perfil de BizDev, ela alimenta a comunidade, move as empresas locais, pode trazer oportunidades também. Exato. Mas minha pergunta, para não monopolizar a fala, minha pergunta ali, né, a gente vê uma trajetória incrível, né? A Bia foi para Londres, trabalhou na Light Farm. Existe um espaço, você falou, claro, que existe várias trajetórias, existe um espaço para, vamos dizer assim, um currículo mais módico, para começar a percorrer isso, porque é uma posição muito de muita responsabilidade. É quase que, vamos dizer assim... É uma posição muito estratégica. O sucesso ali da empresa nas suas parcerias. Tá. Existe. Posso dar umas outras formas de você chegar, né, nesse lugar, assim. Eu vim por conta disso, do meu currículo, que eu não... Eu vou ser muito sincera com vocês. Quando a Cocu me chamou e me fez essa proposta, Cocu me fez 2 propostas ao mesmo tempo. Eu recebi 2 propostas de emprego para a Cocu no mesmo dia. Eu olhei para essas 2 propostas e eu falei assim, meu Deus, as pessoas passam 10 anos tentando entrar na indústria de games. E eu tenho, tipo, 2 propostas na minha frente. Eles me mandaram uma proposta para ser produtora e eles me mandaram uma proposta para entrar no time de business. E aí eu pedi a eles 2 dias para pensar, pensei, decidi... desculpa, gente, às vezes eu me perco nas palavras em português, que eu falo de inglês o dia inteiro. Então, às vezes parece ridículo, eu sei, mas é real. Então, eu pensei 2 dias e aí eu pensei assim, cara, eu quero um desafio, sabe? Mas eu sou meio movida a desafio, assim. Vocês verem a minha trajetória, eu saí de doida fazendo. Ai, vamos fazer smartwatch. Ai, ninguém sabe fazer, nem a Apple. Ai, mas eu vou tentar, vamos. Então, eu sou meio, sabe, umas ideias de maluco. Então, e aí trabalho dia e noite, fico maluca, mas assim, aprendo e vou fazer curso. Então, assim, quando eu olhei para isso, eu virei para o head de BizDev na época, que é o Carlos Estigarribia, eu não sei se vocês sabem quem ele é. Ele é um dos fundadores da Bra Games, ele está no mercado de games há 20 anos, ele conhece todo mundo no Brasil. E aí eu virei para ele e eu falei, Estiga, você tá maluco. Porque assim, eu nunca trabalhei com games e eu nunca trabalhei com business. Por que raios você quer me contratar para o time de business da Gugu? Então, assim, eu também não conseguia entender. Assim, eu entendia que alguns skills que eu tinha ali podiam me ajudar, mas eu falava, gente, não sei fazer isso, eu nunca fiz isso na minha vida. Ele falou, não, você tem as skills, eu acredito que você vai dar muito certo nisso. E assim, eu me achei muito nessa área, né? Então, eu também precisei, por mais que você falou, que eu sou currículo, porque eu não sei o quê, porque não, eu também precisei que alguém acreditasse em mim, que eu também não estava acreditando nem um pouco nisso, eu tava achando uma loucura deles. E eu falei assim, gente, isso não vai dar certo nunca, eu sou a impostora, o que eu tô fazendo aqui? Então, às vezes isso acontece, sabe? Só que eu sou um caso, né, específico, tem alguns outros, assim, quando a gente conversa com os outros BizDevs, que todo mundo acha que a gente é tudo concorrente, inimigo, uma mentira, a gente é super amigo, todos os BizDevs das outras empresas concorrentes, a gente é tudo amigo. Eu sou amiga mesmo, da gente ir para eventos, dividir quarto junto, uma estava aqui semana passada na minha casa, que ela mora em Recife, veio para o Rio, ficou aqui em casa,
Aí, então, assim, aí a gente faz reunião com contrato de confidencialidade, que o outro não pode saber. Aí eu falava assim, vai, se isola na minha varanda para fazer reunião, eu vou ficar presa aqui na sala que eu não escuto. E assim, então, né, tipo, então a gente é muito parceiro, assim, de forma geral. Todo mundo tem uma história diferente. Então, por exemplo, essa minha amiga de Recife, ela se formou em marketing, e aí ela trabalhou em marketing de game, e aí ela começou a entrar para uma área de vendas e acabou em business. Eu tenho hoje na Cocu, o meu time na Cocu tem 6 pessoas, mais a minha chefe, né? 7. 7. E tem mais um na Argentina. 8. Não. Sei lá, tô confusa já. Mas enfim, aí eu tenho 2 pessoas dentro do meu time que são SDRs. Vocês podem dar uma olhada nisso. A gente chama de Sales Development Representative. Ele é um cargo de entry level, ele é um cargo de entrar na indústria de business. Ele é um ótimo cargo para você entrar por ali, se você quer ir para business, porque ele é o braço direito do BizDev. Então eu tenho 2 braços direitos na Cocu, que, assim, me ajudam num nível absurdamente a conseguir dar conta de 500 clientes, e milhões de e-mails e milhões de mensagens e marcar reunião e tudo mais. Então, assim, eles também estão por trás de todas as estratégias que a gente monta. Eu monto as estratégias junto com eles. Então, eles têm um pouco menos da responsabilidade pesada da coisa, né? De saber entrar numa reunião com o CEO de uma outra empresa e responder o que o cara perguntar, que tu não sabe o que vai ser, né? Eles não têm essa necessidade de se jogar dos leões, eu não jogo ninguém assim. Mas eles me ajudam muito no suporte. Então, é uma forma muito legal de você entrar na indústria, porque você já vai estar dentro de um time de BizDev, observar o que o BizDev faz, observar como funciona, você está a par das estratégias, você ajuda nas pesquisas, e é uma forma de você entrar ali. Então, assim, e eu já teve uns 2, pelo menos que eu saiba, tá? Porque eu também não tô há tanto tempo assim, mas uns 2 ou 3 SDRs de gente que a gente promoveu o BizDev. Então, é uma boa opção, é uma ótima opção. Mas o principal é você ter essa coisinha de conectar pessoas, sabe? E isso aí não é curso acadêmico, não é faculdade, é personalidade, mas dá para aprender também, tá? Não precisa achar que todo BizDev tem que ser extrovertido, não, tá? Isso também é um mito do mercado, não é real. Tem vários BizDev que são mega introvertidos. Então, assim, tem de tudo. Respondeu? Ah, nossa, demais. Alguém vai fazer uma pergunta? Sabia. Olá! Tudo bem? Eu sou a pessoinha. Você qual é o seu nome? Eu sou a Glaupe. Glauco, ok. A Michelle queria muito que eu visse a sua palestra e agora eu entendi bastante porque eu confesso que eu tô até sem saber como falar, assim, porque é muito incrível, eu estou muito impressionada mesmo com a sua experiência de vida, né, e com todos os apontamentos que você fez. Confesso que, assim, eu já trabalho há muito tempo em área comercial, né, então já tenho um pouquinho, né, dessa questão de tratar com cliente, fornecedor e tal. A indústria de games, para mim, é muito novidade mesmo, né, agora eu faço parte da GameGo, que é a comunidade de desenvolvedores de jogos aqui do estado de Goiás, mas é uma coisa muito recente, tipo 1 mês, 2 meses. Bem-vinda! É da inovação mesmo, e assim, uma coisa que eu queria até entender para você, assim, como que foi essa transição de carreira? Porque, assim, eu tenho 35 anos, e quando a gente fala de transição de carreira com 35 anos, já dá um pavor, né? Você fica assim, meu Deus, né? Tipo, já cheguei Eu tenho até... 36, quase 37, fica tranquila. Então, assim, você fica assim, nossa, já é difícil, né? De você chegar numa certa carreira e ter uma certa confiança, assim. Acredito que todos com que eu trabalho já têm um pouco de confiança em mim. Aí você pensa, nossa, até construir isso novamente. Eu queria saber, então, um pouquinho dessa questão sua, porque você falou dessa questão de síndrome de impostor, né? De tipo, meu Deus, isso é um o povo é assunto. maluco, né? Eu acho que Isso todo é um mundo aqui é assunto. maluco de me ouvir, eu acho que ninguém devia me ouvir, eu sou doida, mas entender um pouco dessa dificuldade e também te perguntar, por exemplo, assim, a gente vê que hoje em dia a internet tem muita informação, né? Para o bem ou para o mal. Como que você tenta, assim, aonde que você navega, onde você se informa, aonde que eu posso conseguir nessas informações para me ajudar, não só na questão pessoal, né, desenvolvimento profissional, mas também desenvolvimento da comunidade, que é meu objetivo maior.
Então, vamos lá. Peraí, deixa eu voltar na tua primeira pergunta, senão eu vou ficar confusa. Como é que eu vi minha transição de carreira? Eu acho que eu sempre estive em transição de carreira a minha vida inteira. Porque eu fui na indústria de relógio para pesquisa de tendência. Depois eu. Ai, gente, eu fiz tantas outras coisas no meio, sabe? Assim, também, que eu só botei alguns, porque não dá. Eu inventava cada hora um negócio. Eu já fiz série infantil para BBC. Eu já fiz, cara, eu fiz um monte de troço aí. Eu fui produtora de audiovisual. Então, assim, eu não paro, eu confesso que eu não paro muito para pensar, tipo assim, é uma transição de carreira. Será que. Eu falo assim, cara, olha esse desafio irado, sabe, vou aprender coisas novas, é uma coisa que eu tenho interesse e que eu tenho skills para contribuir. Pode ser que eu não saiba 100% e tá tudo bem, mas eu tenho skills para contribuir, estão me abrindo essa porta, faz sentido para minha vida, para o meu momento de vida, que isso também mudou bastante coisa. Então, quando eu trabalhava com desenvolvimento de tecnologia, cara, eu ia 5 vezes ao ano para a China. Isso é uma loucura, porque é do outro lado do mundo. Hoje não teria a menor condição de eu continuar nesse esquema. Eu tenho um filho de 4, 5 anos de idade. Então, assim, eu sou mãe solo, não tem condição. Então, assim, eu nunca vi como, ai meu Deus, uma transição de carreira aos meus 30 e tantos anos, e agora que eu sou mãe. Eu nunca entrei muito nessas paranoias, porque eu sou uma pessoa muito movida a desafio e tudo mais. Dá medinho, dá, mas eu vou assim mesmo e é isso. E eu me senti muito abraçada com a indústria de games. Foi uma coisa que me surpreendeu demais. Não foi a primeira indústria que eu mudei. Então, não é como se eu tivesse há 20 anos numa mesma indústria, mas eu me senti muito abraçada. É uma comunidade, assim, muito maneira, com quem é genuíno e tá a fim de aprender e tá ali, sabe? Você vai encontrar muita gente, é site de mentoria, é tudo. Então, assim, eu acho que, cara, 35 anos, estamos aí, pode mudar de. Eu posso mudar de novo também, gente, eu nunca sei, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E, assim, você tá um mês em games, vou te contar uma coisa. No meu primeiro mês na Cocu, primeiro mês, na verdade, primeira semana, eu entrei na Cocu numa segunda-feira. Na quarta-feira, eles me voaram para São Paulo, eu moro no Rio. Eles falaram: então, Bia, comecei na empresa. Oi, você recebeu o computador? Recebi, onboarding, toma aqui seu e-mail, aquelas coisas assim. Eu tava me achando. E-mail, esse aqui é fulano, esse aqui é Beltrano. Aí eles falaram: ah, tá. Ah, então, quarta-feira de manhã, tu vai para São Paulo. Aí eu, tá. Aí pra onde? Pro Big Festival. Aí eu, hã? Ok. Aí eu, Big Festival, pesquisando. Eu falei: caralho, um evento de game. Beleza, show, foi. O que eu tenho que fazer lá? Vai lá e tu vai encontrar o teu chefe, o Xiga, e tu vai encontrar o CEO da Cocu também, que ele quer te conhecer. Eu, beleza, fui pra lá na quarta-feira, quando 5 horas da manhã, fui pra São Paulo. Cheguei lá no hotel às 9 e pouca da manhã, eu cheguei de malinha, os dois já estavam na porta do hotel. Falaram: ih, a gente tava esperando você chegar. Larguei a mala no saguão, eu nem subi no quarto, larguei a mala no saguão. Eu entrei correndo com eles numa van, que eles falaram: entra com a gente na van, que a gente já tá indo pro evento, não sei o quê. Eu, o meu chefe, que é o head de BizDev, e o CEO, que eu não conhecia até o momento. E a gente começou de conversa na van, de tipo, ai, que maneiro, bem-vindo, não sei o quê, não, a gente tá indo pra lá. Eu falei: cara, o que eu tenho que fazer lá? Aí eles falaram: nada, conhece todo mundo, roda todos os stands, fala com todo mundo. Conhece todo mundo da empresa que você acabou de chegar e conhece todo mundo de outras empresas. Vai andar, vai ouvir palestra. E foi o primeiro e único evento na vida que eu consegui ouvir uma palestra e que eu consegui falar com alguma pessoa, assim, intencionalmente, tranquilamente. Porque a partir daí, todos os eventos que eu fui, eu tinha umas 10 reuniões por dia e eu não saía da área business, não vi um stand, não, assim, caótico, né? Eu almoçava. Então, assim, na minha primeira semana na indústria de games, eu fui jogada no Big e, tipo, vai, emerge aí em jogo. E eu saí, tipo, meu Deus, eu olhava e eu falava assim, eu não entendo nada de videogame. Que raios eu tô, como é que isso vai dar certo? E aí comecei, tipo, pesquisar. É, Aí, 3 semanas depois, o CEO me jogou para preparar um pitch. Essa pausa, isso aqui está sendo gravado? Muito importante essa informação, tá bom. Então tá, ok. E aí, 3 semanas depois, o CEO me jogou para, em 3 dias, fazer um pitch para uma das maiores empresas AAA, num jogo, uma franquia de 25 anos. Os caras nunca tinham trabalhado com nenhum parceiro externo e a gente conseguiu uma reunião. E aí ele falou: ah, Bia, você vai lá e faz o pitch. E eu assim, eu?
Eu nunca vi nenhum pitch, tu vai fazer isso comigo. Aí ela, não, eu te confio em você, vai lá, tu é designer, tu sabe fazer apresentação. Vai lá e faz o pitch. E aí, eu fiquei 3 dias sem dormir, falando com o time técnico, tentando, tipo, entender o máximo possível para eu conseguir fazer o pitch da melhor maneira possível. E a gente conseguiu essa conta é nossa até hoje. É um sucesso, mas assim, cara, eu. Bem-vinda. Tipo, você tem um mês. É assim, o meu um mês eu tava nessa situação, entendeu? E isso não tem muito tempo, tem 2 anos e meio, 3 anos que eu me juntei na indústria de games. Eu não tô há tantos anos na indústria de games ainda. Mas então, assim, vai dar tudo certo, pede ajuda, corre atrás. Eu indicaria para você o site do Mentorias Games Brasil. Lá tem muita gente boa. Então, você pode ir marcando mentoria grátis com um ou outro de cada área, perguntar o que as pessoas fazem, entendendo do ecossistema e tirando suas dúvidas, que a galera ali é muito maneira. Posso até te indicar uns nomes que eu já sei que estão lá, que são amigaços meus e que são ótimos também. Aonde buscar informação? Vamos lá, sobre a indústria. Tem um monte de sites sobre a indústria onde eles liberam reports anuais, semestrais, por quarter, né? Por trimestre, sobre a indústria. Então, tem só de mobile, tem só de console, tem de tudo. Então, isso você consegue. Tem milhões de sites só de notícias da indústria de game. Então, você também consegue achar esses sites. Eu já cheguei num ponto que, gente, eu já montei um agente de inteligência artificial para ficar me mandando semanalmente os tópicos mais falados, que eu não tenho condição de ler 60 sites. Então, isso é uma dica boa para quem quiser brincar com IA de uma maneira. É, Ele faz um levantamento, ele é melhor do que qualquer ser humano para ler 60 fontes, e aí ele levanta para você, tipo, as notícias mais repetidas, mais relevantes, enfim. E aí você tem um resumão sobre aquela semana. Eu faço levantamentos assim com N coisas, até para ler sobre os meus parceiros, o que saiu na mídia sobre eles. Então, isso é uma dica boa que eu dou para vocês. O que mais? Esqueci de responder alguma pergunta? Não? Tudo certo? Tudo certo. Vou passar para a próxima. Vai lá. Muito obrigada, eu vou te seguir em tudo, igual uma stalker maluca. Pode seguir, pode seguir. Eu também stalkeio todo mundo. Eles não sabem, mas eu stalkeio todo mundo. Eu queria só perguntar essa ferramenta que ela falou. Olá! Oi, eu sou a Ariane, tudo bem? Conhecendo o Oi, pessoal aqui Ariane. hoje. Não, estou começando, né? Eu também estou conhecendo todo mundo hoje. E aí você falou aí de uma ferramenta que você faz para obter a síntese das publicações nos sites. Você poderia socializar qual é? Inteligência artificial, gente. Qual? Várias. Você pode buscar, por exemplo, tem umas que são melhores para você fazer levantamento de fonte, tem outras que são melhores para analisar as fontes. Aí tu pega as fontes num, joga por outro. E aí tem que fazer o teste mesmo, porque vai mudando. A inteligência artificial toda mês eles lançam um modelo novo, um Pro, um 5.0, e aí tu vai descobrindo qual que funciona melhor. Mas as comuns, Gemini, você pode usar, faz levantamento de fonte. Quais são as outras de análise? Eu tenho uma menina no meu time hoje só para dados. Então, ela que fica mais focada nas ferramentas em si, tipo, escrevendo os prompts para administrar tudo. Então, eu faço com ela o estratégico do que eu quero que busque, como é que vai ser esse prompt, e aí ela roda em todas as ferramentas para ver o que está dando os melhores resultados. Mas eu posso perguntar a ela, né? Estarei com ela amanhã trabalhando, qual que no momento tá fazendo o melhor combo e posso passar para você, não tem problema não. Mas assim, qualquer IA já vai te dar uma ótima informação de cara, um resumão de cara do mercado sobre, se você botar as fontes certas. Então, procurar nos sites, pedir para ela procurar nos sites que são válidos e, enfim, né? Como é que é o nome? A palavra? Reliable, confiáveis da indústria. Então, se você já tiver aqueles sites que são confiáveis, aquela lista de sites confiáveis, você joga lá e fala, procura nesses sites e me dá um resumo. Porque aí ela não vai inventar coisa, entendeu? Ela vai buscar daquela fonte. Mas eu posso mandar para vocês depois. Não tem problema não. Me segue lá no Facebook não, no LinkedIn. Nem me adiciona no Facebook, eu nem tenho. Antes de Me segue lá no LinkedIn e qualquer coisa manda uma mensagem no LinkedIn que eu respondo para vocês por lá.
Excelente. Obrigada. Camila. Nada. Olá. Oi, Bia, tudo bem? Eu sou a Ingrid, eu sou presidente do Instituto Bacai, que está promovendo esse evento aqui com a parceria da Prazer. Primeiro, eu quero te agradecer demais, né, sua disponibilidade, mais do que isso, né, assim, sua vontade, né, de estar aqui com a gente, mesmo com sua rotina muito intensa, né, e, na verdade, é uma curiosidade, assim, eu fiquei super fã, né, da sua trajetória, acho que você né, permear por tudo isso é inspirador demais, né, para nós, mulheres principalmente. E eu quero saber da sua rotina com seu filho. É uma curiosidade, gente, desculpa. Pode perguntar. Porque eu tenho um filho de 13 anos, né? 13 ou 3? 13. Ele ainda é um pouco mais dependente, assim, porque eu descobri recentemente que ele tem autismo, e eu não sabia por que ele ainda era tão dependente de mim para muitas coisas, né? E eu ainda tenho uma rotina, assim, muito, né, puxada com ele, né? Então, eu queria saber, assim, né, como que você lida, né, com a maternidade diante dessas suas funções, né, da sua rotina, por exemplo, de fuso horário, né, de atender um cliente num fuso horário totalmente diferente, sendo que o seu filho precisa dormir num horário específico, né? Te entendo. Não, eu acho de fato uma pergunta muito, muito legal. Assim, primeiro, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês me receberem. Adoro participar dessas coisas. Sou super disponível. Nem sempre eu vou conseguir responder imediatamente, porque, como você já disse, eu tenho filho, eu tenho reunião, mas eu vejo tudo. Eu passo o dia inteiro nesse rádio celular. Às vezes eu tenho vontade de unir ele longe, porque eu recebo tudo. Então, eu vejo. Às vezes eu não consigo responder imediatamente, mas eu volto, eu respondo, demoro, mas eu apareço. Vamos lá. O meu filho fez 5 anos agora, semana passada. Eu sou mãe solo desde que ele tem 10 meses. Então, eu fui mãe na pandemia. Então, é um rolê à parte, porque já é muito solitário, né, a maternidade. E a maternidade na pandemia é o auge da solidão. Nem que você quisesse pedir ajuda, dava. Então, assim, foi. Nem sei, acho que eu podia escrever um livro. Foi um evento isso. Mas eu me cerquei de conexões, de networking, de amigas, mães também, que moram perto. Eu fiz amizade com grupos de mães da mesma faixa etária do meu filho. Todos nasceram no mesmo ano, a gente virou super amiga. Grávida na pandemia, online, inclusive. Depois ficamos amigas na vida física, real. São minha rede de apoio. Eu ainda tenho uma rede de apoio bem restrita, porque eu só tenho os meus pais morando aqui razoavelmente perto de mim, uns 25 minutos de mim de carro, não é nem pertinho, pertinho. Mas a minha família toda mora na Europa, onde eu morava, inclusive, assim, não que eu tenha muita família, minha família é pequena, mas a que eu tenho mora lá. Então, eu já tenho uma rede de apoio, assim, familiar quase nula, né? Eu fico 100% do tempo com meu filho, o pai dele não mora aqui no Rio de Janeiro, o pai dele mora no Sul. Então, assim, eu sei exatamente o quão puxado é. Eu faço absolutamente tudo. Então, assim, com ele. Então, eu fui me cercando de todas as possibilidades que eu tinha. Então, assim, o meu pai conseguiu se comprometer a ficar com ele, buscar ele na escola 2 vezes na semana. E aí ele dorme 2 dias na semana com meu pai. Então, ele sai 6 horas, 5h30 da tarde, meu pai busca, ele dorme lá e meu pai deixa na escola de manhã. Ele estuda num semi-integral. Ele fica na escola exatamente o período que eu oficialmente estou trabalhando, né? De, sei lá, 9h30 da manhã às 5h30 da tarde. Mas esse meu cargo de BizDev, né, apesar dele ter também muitas responsabilidades estratégicas e de você ter que ter essa disponibilidade, obviamente as pessoas entendem, principalmente muito mais o gringo do que o brasileiro, que todo mundo tem vida. Então, assim, você está disponível, mas não necessariamente você vai estar disponível naquele segundo. E tá tudo bem,
Ninguém vai achar que você tem que estar disponível ali naquele minuto. Então, você vai coordenar e falar assim, olha, eu só consigo fazer reuniões com você, Bia, se for 11 horas da noite. Aí eu vou falar, tá, então deixa eu ver qual é o dia que eu vou conseguir às 11 horas da noite. Então, a gente vai se ajustando. Se eu não consigo, por acaso, um horário que é realmente impossível para mim, sei lá, um horário que é a hora que eu saio para deixar ele na escola, porque aí ou, ou eu converso com a escola e tento deixar ele mais cedo num dia, ou eu peço ajuda para uma amiguinha da escola que é minha vizinha, e meu amigo fala, ai, posso deixar ele na sua casa mais cedo que eu vou ter uma reunião no mesmo horário, e você deixa ele na escola junto com a tua filha? Ah, deixo. Então, assim, eu vou pedindo socorro para os amigos que moram perto, para os colegas da escola, os pais que eu faço amizade. No dia a dia, agora ele está um pouquinho mais autônomo, assim, e entende um pouco melhor. Então, eu consigo virar para ele e falar assim, Romeu, eu vou fazer uma reunião de trabalho. E aí eu vou normalmente para a varanda, porque a porta é de vidro, então eu fecho a porta, eu não escuto ele, mas eu estou vendo pelo vidro. E aí eu faço a reunião lá e ele fica do outro lado do vidro. Eu falo, tu fica aí, vê desenho, brinca, não sei o quê, uma reunião que vai durar 30 minutos. Eu também sou uma pessoa de reuniões rápidas. Eu não faço reunião mais de 30 minutos, é muito difícil. Então eu falo assim, é rapidinho, eu vou falar aqui, quando eu acabar eu te chamo, fica aí brincando, não sei o quê, se for alguma coisa muito importante, você faz assim para mim no vidro. E aí ele já foi entendendo, porque eu não exijo que ele fique 4 horas sozinho sem poder falar comigo, né? São coisas pontuais. Então, uma coisa que eu aprendi e que para mim foi o que melhor funcionou para eu não enlouquecer completamente com a maternidade full-time, eu trabalho, foi eu pesar a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Então, o que que eu entendo? A empresa, ela não quer de mim 8 horas por dia sentada da bunda na cadeira, ela quer os resultados. Então, o que que eu faço? Eu vou ter reunião hoje, 11 horas da noite com o cliente, eu não vou ficar com a cara no computador de 9 às 5, cravado. Não. Aí eu vou para a escola e fico lá 40 minutos, assisto a aula de natação do meu filho, que aí ele acha o máximo, que eu fiquei lá assistindo ele fazer natação, entendeu? E aí eu falo, filho, ó, hoje eu consegui vir, eu não tenho reunião, eu consegui vir ver você fazer natação, entendeu? Mas de noite, quando eu te buscar, eu vou ter uma reunião, aí eu vou precisar que você me ajude. Então, eu fico fazendo esse grande jogo de dedicação de tempo para lá e para cá, onde que é mais importante agora, entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhuma reunião de 9h30 às 10 horas da manhã, mas eu vou ter umas 11 horas da noite? Dane-se, eu vou para a aula de natação dele, assistir ele fazer natação, quando eu voltar, eu estou disponível. Eu tenho o Slack no meu celular, eu tenho o LinkedIn no meu celular, tô com ele na pracinha, no parque, não sei onde, né? Alguém mandou uma mensagem? Eu consigo, tem um monte de coisa que eu consigo fazer no celular, então eu respondo no celular. Falo, ó, então, quer marcar uma reunião? Vamos marcar amanhã? Amanhã eu consigo, eu tenho horário na quarta-feira. Então eu vou administrando isso. Então eu consegui, já que meu pai ficasse com ele 2 dias na semana para me ajudar bastante, para eu poder ter vida também, né? Para eu poder respirar, existir como um ser humano adulto. Então eu consegui ir num cinema, eu consegui dormir sem ter hora para acordar, ter que ver banho, café, todas essas 1000 tarefas que eu faço para além, né, do trabalho. Então, assim, eu sou uma babá de adulto, de uns 500 adultos, clientes, e sou uma babá de uma criança de 5 anos de idade em casa, entendeu? Então, mas eu entendo muito sua pergunta, porque eu tenho uns momentos que eu falo assim, eu preciso de um tempo para mim, porque eu sirvo aos outros o dia inteiro. Né? O dia inteiro Bia, você consegue me ajudar com não sei o quê? Bia, você tem artista pro meu time? Bia, você acha que dá para fazer não sei o que no projeto? O meu filho, mãe, eu quero não sei o que pro lanche. Mãe, faz não sei o que lá para mim. Tem uma hora que eu falo, meu Deus, eu quero que ninguém me chame mais. Então, assim, é de ficar doido. Tem hora que é de ficar doido. Você quer ficar em silêncio. Tem dias que ele vai com meu pai e eu passo 3 horas fazendo nada, deitada no sofá na parede, assim, vendo um vídeo inútil no YouTube. Então, assim, eu falo, meu Deus, eu não fiz nada, mas é porque eu fiquei 3 horas em silêncio sem alguém me solicitar para alguma coisa. Então, e assim, é muito válido. Então, o que eu faço é eu administrei. Eu consegui um horário de escola para ele, que ele tem outras atividades, ele não fica em casa entediado, porque realmente, quando ele não tem aula e ele tem que ficar comigo, eu fico estressadíssima, porque eu não consigo dar atenção para ele e dar atenção ao trabalho ao mesmo tempo. Eu consigo quando é temporário. Quando é uma reunião de 30 minutos, eu vou fazer a reunião. Ele fica brincando, vendo desenho, já ficou na banheira tomando banho, entendeu? 20, 30 minutos. Eu faço a reunião, acabo, aí eu vou dar atenção para ele. E aí eu administro. Os dias que são mais puxados, o que ele tá comigo, um feriado, um troço assim,
o que que eu faço? Eu fico durante o dia só assim para emergências. Falaram comigo, eu respondo um negócio aqui, respondo um negócio aqui e deixo, stand-by. Aí depois que ele dorme cedo, 8h30 da noite, e depois que ele dorme, aí eu sento às vezes no computador, 8h30, 9 horas da noite, e adianto um troço ou outro, se for urgente. Se não, eu faço no dia seguinte. Então, eu tenho muito essa flexibilidade, né? Eu acho que a flexibilidade, ela é uma via de mão dupla, né? Enquanto que a empresa espera que eu atenda um cliente às 11 horas da noite, ele entende que aí, às vezes, no meio da tarde, eu vou parar de trabalhar para ir resolver outra coisa na minha vida. Então, é uma via de mão dupla, né? Quando eu estou num evento representando a Cocu fora, às vezes eu passo 8 dias fora de casa, né? Eu passo sábado, eu passo domingo viajando, 18 horas dentro do avião. Então, assim, eles entendem. Às vezes eu vou voltar e eu falo, olha, eu vou tirar 2 dias off, porque passei 8 dias longe do meu filho, preciso resolver coisas, preciso estar com eles. E tá tudo bem. Contanto que eu deixe, né, o meu time avisado, todo mundo endereçado, mais ou menos, tá tudo certo. E os meus clientes são gringos, todo mundo entende, todo mundo entende. Eles falam, ih, vai, aproveita. Mas vê se você quer voltar, entendeu? Então, assim, é, eu acho que esse é o equilíbrio, é você tentar ver aonde que está mais importante naquele momento e aí administrando ao contrário. Mas você tem que ser meio multitask, sabe? Tipo, parar, conseguir trocar o foco com uma certa velocidade, porque é complicado mesmo. Tem um grupo novo, você vai se interessar, Michele. Tem um grupo novo que eu vi esses dias no LinkedIn. Alguém me chamou, mas eu confesso que eu estava de férias. Eu falei, não vou ficar olhando isso agora, eu olho semana que vem. Chama Moms in Games. Sei quase nada, só ouvi falar e alguém me chamou e eu decidi que eu só vou olhar segunda-feira. Então, Quem sabe? Quem sabe eu me interesso. Obrigada. Essa coisa da flexibilidade é muito importante mesmo, né, para a gente. Eu me vi em muitas histórias, né, em muitas coisas que você falou aí. Obrigada, viu, por nada, compartilhar. obrigada a você, imagina. Mais alguém? Acho que é isso, Bia. A Michelle Certo. vai finalizar aqui com a gente. Voltando aqui. Eu queria agradecer muito, Bia. E uma coisa assim, que você falou aí sobre esses espaços, né, comunidades que criam conexões para a gente. Ano passado, eu me afiliei, né, como embaixadora da Women Games. E, cara, assim, eu vi um salto que fez na minha carreira uma coisa muito simples. Só me conectar com essa rede já fez... E, tipo, É muita gente, né? a oportunidade de me conectar com você para trazer Sim. aqui para o pessoal e criar outras conexões. Então, assim, acreditem nisso, gente. Parece uma coisa... tá, mais um grupo. Buba simples. Mas é isso, e também eu vou soltar uma frase polêmica, talvez, mas é o que você falou, eu vou nos eventos, eu não vejo nada, e isso acontece muito comigo, eu não vejo nada. E assim, se você está assistindo palestras, as palestras são muito boas, mas se você está assistindo palestra, está indo no evento errado, assim. Eu não assisti nenhuma palestra, nenhuma. Conversar, né? Aproveita o espaço para fazer conexões. É isso, é isso. Eu concordo muito com você. Eu acho que todas as palestras e eventos, elas tinham que ser gravadas. Assim, acho que são. Eu assisto depois que eu volto do evento, e aí eu vou lá na plataforma, e aí eu pesco as que foram mais interessantes e assisto. É, o que que eu faço de estratégia no evento? Eu tomo todo o meu tempo para realmente estar rodando e conversando e conhecendo gente. Quando eu realmente tenho um buraco, e é alguma coisa curta, eu assisto. A primeira palestra que eu assisti na vida, em evento de game, foi agora, tem 2 meses, lá em Vancouver, na XTS, que é um evento que não é grande. São as bolinhas, que não é assim, ele é um evento só de external development, então ele é específico dessa área da indústria. Então sei lá, 500, 600 pessoas, só que são os tomadores de decisão de todas as grandes empresas. Então, assim, parece assim a grande panelinha ou reencontro. Então, a gente conhece todo mundo. Então, a gente já meio que vai encontrar com todo mundo nesses 5 dias. E aí, essas palestras e tal, são palestras pequenas, são mesas onde a gente fica conversando entre a gente. Então, aí é legal, porque não é você lá atrás, num auditório enorme, ouvindo uma pessoa falar lá na frente, no palco, né? Então, assim, vale a pena escutar essas palestras, com certeza, para depois puxar papo com essa galera, para se aproximar. Sabe? Vale a pena quando você encaixa entre uma reunião e outra, um negócio e outro. Tem esse buraquinho aqui à toa lá fora
tomando café sozinho, ou eu vou sentar aqui meia hora e escutar essa galera falar. Senta aí meia hora e vai escutar essa galera falar. Então, mas eu concordo muito com você. O quanto você puder rodar essa cara de pau, conversar com pessoas, entrar nos estandes, puxar assunto, pegar cartão, trocar LinkedIn, melhor coisa que você faz. E não esquece de quando conversa com as pessoas, pegar uma forma de você continuar mantendo contato com elas. Porque às vezes a pessoa fica falando muito legal e depois você se perde e você não consegue achar aquela pessoa de novo. Então, assim, LinkedIn é uma coisa fácil. Sempre pede o LinkedIn da pessoa, sabe? Porque não é e-mail, não é WhatsApp. Os gringos não usam WhatsApp, não gostam de dar WhatsApp, telefone pessoal. Então, o LinkedIn é uma coisa fácil, é uma forma de você ter acesso a ela depois. E a rede dela também, né? Mas eu concordo muito com você, concordo muito. Muita palestra não dá. E a gente ficou muito sentido de não ter conseguido trazer você para cá, mas questões de Acontece. produção de evento, a gente achou que ia dividir uma pamonha, que a gente ia. Ah, eu ia adorar! Você tem que vir para a gente ir para Pirenópolis, que é uma cidade muito legal aqui. Vamos conseguir. Vamos. Mas também espero que a Próxima. gente se veja em abril, na Gamescom. Vocês vão estar lá na Gamescom? Arrastar várias pessoas aqui juntas. Vamos nos ver, vocês vão ter que ir. Se vocês não entrarem na área business, vocês vão ter que ir naquela divisa da área business, sabe onde eles passam a cordinha assim, ó? Aí vocês vão ter que ir ali, do lado do estande da Cocu, aí vocês dão um grito e falam assim, chama a Bia! Aí eu vou ali no cantinho, porque eu não saio, eu não tô falando sério, eu não saio da área, eu não sei onde é o banheiro, pra vocês terem uma ideia, assim, nesse nível, eu não almoço, eu não saio, eu tô ali, mentira, às vezes eu saio pra tomar um café, mas assim, é da porta pra área business, eu não rodo, cara, desse ano foi desesperador, eu não sei que estande que tinha ali, assim, eu não saio da área business, mas vocês me chamem ali que eu consigo falar, teve gente que esse ano me chamou ali na cordinha ali na entradinha e eu consegui conversar. Mas podem chamar, estarei por lá. A gente já dá um oi, te passa um café para você dar uma recarregada e tá tudo certo. Parece uma maluca pilhada correndo de um lugar pro outro, assim. Perdida, procurando minha mesa. Sempre tem um monte de número e eu tô procurando minha mesa. Ou eu tô procurando minha mesa ou eu tô procurando um café. Só tenho duas opções. Com aquele placar lá, mostrando o tempo, que parece prova, né? Competição do Faustão. Ai, gente. Caótico. Não, e as mesas com número, aí vai fazendo assim, aí tu fica, cara, cadê meu número? Tá diminuindo, tá aumentando, é pra lá, é pra cá, eu fico aqui, igual uma baratotão, tá rodando. Aí dá erro na plataforma, aí você é mandado pra uma mesa, a pessoa que vai fazer reunião com você é mandada pra outra, aí tu tem que ficar em pecação da pessoa que você vai reunir, tipo assim, peraí, cadê? Quem é o fulano que eu vou falar? Gente, uma loucura, mas todo evento é isso, cada evento tem suas características de loucura. Tem evento que as pessoas não entram no evento, vocês acreditam nisso? Tipo, o evento, a GDC, que acontece em São Francisco, as pessoas vão até São Francisco e não entram no evento. Eu fui uma delas, não posso falar nada. Mas assim, não entra, porque, tipo assim, é muito caro para entrar no evento. E ninguém entra no evento. As pessoas importantes que fazem negócio, a gente faz reunião, sabe aonde? Em pé no lobby do hotel. Em pé no lobby de todos os hotéis. Aí você marca a reunião com a pessoa assim, eu vou no lobby do Marriott, 10 horas da manhã, no lobby do não sei o quê. Todos os hotéis são no mesmo quarteirão, você fica andando igual um retardado, assim, ó, eu fiz 40 mil passos por dia no mesmo quarteirão, assim, ó, rodando assim, ó, de um hotel pro outro e voltando. Aí eu ia para um hotel fazer uma reunião, voltar para outro hotel, eu não pisei no evento. Nem eu, nem ninguém, eu não tinha nem badge. Um dia eu falei, se tiver, me dá um badge aí que eu vou ver se eu vou lá olhar. Não deu nem tempo, porque eu tinha toda reunião que eu não consegui. Então, assim, cada evento tem a loucura. Tem um evento no sul da Inglaterra, em Brighton, que a galera também não tem evento, não tem venue, não tem palestra, não tem nada. Sabe o que é? A galera voa para lá e vai para um pub inglês, na frente da praia, e fica todo mundo no pub. O evento é se encontrar no pub. Entendeu? É tipo, vá pra lá e me encontre no pub. Tipo, não tem evento, não tem evento, não tem nada. Você fica assim. E aí, esse evento do pub, ninguém aceita marcar reunião com você. Você fica tentando marcar reunião, as pessoas, não. Evento de Brighton, a gente não marca reunião, não. Chega lá no pub. Eu falo, gente, eu vou me mandar do Brasil até lá, sem uma reunião marcada, eu já vou aqui, ó. Tá na taquicardia. Pra entrar num pub, pra ficar caçando as pessoas no pub. Então, assim, cada evento tem uma loucura, entendeu? A gente acha as loucuras da Gamescom aqui lá, tá? Mas
Cada evento é uma maluquice. Os ingleses com o pub, os americanos lá com o lobby do hotel, que estão correndo no mesmo quarteirão. É uma coisa assim. E aí você vai se adaptando, que qual é o evento que eu vou, qual é o esquema desse evento. E os biz dev da indústria sempre dão as boas, entendeu? Tu conversa com os amigos, aí tu fala assim: caraca, eu nunca fui nesse evento, como é que é? Qual é a desse evento? Marca reunião? Não marca reunião? É no lobby? Tem que entrar? Não tem que entrar? Então você vai pegando as dicas assim com a galera, porque cada evento é uma loucura. Então, eu nem sei se a Gamescom desse ano de São Paulo vai ser no mesmo formato que a do ano passado, né? Porque ano passado ela mudou de. Como é que é o nome? Mudou de localização, né? Para a AMB, né? Ela antes não era no AMB, aí ela mudou para o AMB. Eu gostei, mas eu também só visitei a área business, então eu não faço ideia de como é se o resto ficou melhor de fato ou não. Mas eu achei bom, porque eu achei que eu andei menos, eu andava pra caramba naquela outra lá, aquele lugar antes lá. Caraca, era infinito. Andava para sempre, era longe. Mas me avisem se vocês forem, me avisem se vocês forem a outros eventos, porque a gente se encontra, mesmo que seja online, em algum outro evento. E é isso, espero encontrar com vocês em breve. Se vocês quiserem me contactar aí, vocês já têm meus contatos aí, as informações.